Então tá. Sejam bem-vindos, boa noite a todo mundo e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de usinagem, né? Dentro da parte de processo de fabricação, agora continuando e concluindo a parte de usinagem. Mas nós falamos de todos? Não. Falamos dos principais, né? A aula passada falamos de fresamento e agora nós vamos falar de furação e retificação. Vocês vão perceber que é interessante, porque a furação tem muito a ver com o fresamento e com algumas particularidades, e a retificação é um caso específico que a gente não aprofunda muito. Tem algumas aplicações, inclusive é uma área que, dependendo da região, tem muita falta de profissionais de qualidade, tá? Porque hoje em dia não tem um curso específico de retificador. Às vezes a pessoa tem assim, conhecimentos que ela vai usar torno, fresa e retífica. Só que por a maioria das vezes trabalhar mais com uma fresa, por exemplo, acaba ficando um pouco em desuso e perde qualidade de conhecimento ali, de manuseio do equipamento retífica. Até conversando com meu sogro que aposentou como retificador, a gente estava trocando uma ideia uns dias desse, ele comentando que várias pessoas, às vezes entrava, ele testava para pegar alguém bem mais novo, para pagar mais barata a hora, para poder tentar baratear o custo de mão de obra, né? Mas que pecava muito em qualidade, e por questão de perder peça era recorrente. Então, é muito importante isso daí, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Continuando, nós vamos falar, então, processo de fabricação com remoção de cavaco e estamos falando do processo de usinagem. Dentro da usinagem, falamos de torneamento, fresamento e agora vamos falar de furação. O que acontece nessa questão da furação? A furação é um processo de usinagem que abre, alarga ou dá acabamento em furos redondos na peça. A ferramenta utilizada para isso é a broca, essa grande conhecida nossa, né? Broca que vai furar madeira, broca de furar parede, broca de furar metal. E, inclusive, a gente vai observar diferenças entre essas, para a gente não só olhar e falar, é diferente, mas por que é essa diferença? A broca é pressionada na peça estacionária, por intermédio de máquinas operatrizes chamadas furadeiras. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma broca. Se observar aqui, ó, consegue ver que é uma broca de parede, que ela tem um ressalto aqui em volta da ponta, que é utilizado para parede, e do outro lado aqui, nós temos um exemplo de uma furadeira, né? Então, aqui eu tenho o exemplo de uma furadeira de pequeno porte, né, digamos, para pôr em cima da mesa, mas ela é específico, não é igual aquela furadeira que a gente tem em casa, porque ela já tem a coluna dela aqui, uma base para fixar a peça e o mandril de fixação da broca aqui em cima, correto? Então, eu tenho esse sistema de uma furadeira bem simples. Outro caso é quando nós pegamos uma furadeira, um suporte aonde eu posso montar uma furadeira doméstica e utilizar de forma semelhante a essa. Tá? Mas isso são aplicações mais simples. E em indústria, vocês vão perceber que eu tenho, do mesmo porte de uma fresadora, eu tenho uma furadeira de grande porte, que o próprio equipamento já é a coluna, a base dela já é apoiada no chão do equipamento. Tá? Então, são de porte bem maior do que essas aqui. Tá? Então, a furação, as condições de operação. As condições de operação em processos de furação são severas. Então, é uma situação que nós estamos muito familiarizados em casa, porque para a utilização da furadeira, só que é uma situação que é muito comum você estragar broca. E muita gente acha que é normal, mas não é
Só que não é que é normal quebrar, é porque a situação da furação é uma aplicação severa. Por quê? Simples. A velocidade de corte não é uniforme. Nós vimos nas fórmulas tanto da velocidade de corte para torneamento quanto para fresamento, que a velocidade de corte ela varia de acordo com quem? Com o diâmetro, no caso do torneamento da peça, ou no fresamento no diâmetro da ferramenta, que é o que coincide aqui na furação. E a rotação também da peça, no caso do torneamento, ou a rotação da ferramenta, no caso do fresamento, e que continua semelhante ao do fresamento aqui na furação. Mas por que essa velocidade de corte varia, apesar de ser igual ao do fresamento? Opa, mas no fresamento era o diâmetro da fresa, a rotação da fresa e não variava, então não varia a velocidade de corte. Porque na fresa nós utilizávamos mais, por exemplo, a superfície da tangente, da lateral da fresa, certo? É a parte principal de corte, é a extremidade da fresa. No caso da broca, você vai ter a região de corte como vindo do centro da ponta da broca até a extremidade dela. Então, aquele V que nós temos na ponta da broca, em toda a extensão daquela ponta, é a aresta de corte. Então, nós não temos, no caso da furação, aquele corte lateral, igual nós temos na fresa. Por isso, por causa de utilizar ali todo o diâmetro da fresa como aresta de corte na ponta dela, isso dá uma condição do quê? Que a velocidade de corte vai variar desde o zero no centro, porque se você usar na fórmula da velocidade de corte diâmetro igual a zero, velocidade de corte igual a zero, até o máximo da velocidade de corte na periferia da broca, na ponta da ponta, né? Na beirada da ponta da broca, você vai ter a máxima velocidade de corte. Então, por causa dessa grande variação, que você vai ter condições severas de corte. E o que acontece? O meio lubre-refrigerante, que a gente mostrou lá no tópico meio lubre-refrigerante, que deve atuar na lubrificação, na refrigeração, como também no transporte e retirada do cavaco do furo, chega com dificuldade às arestas de corte, ou gumes de corte, né, da ferramenta, certo? Então, nós temos dificuldade nessa questão de inserção do meio lubre-refrigerante na região que ele realmente é necessário no processo de furação. Bom? Então, essas duas condições são o que dá maior importância para a furação, além de uma outra questão que eu vou falar. Certo? Então, já chamei atenção para esses dois pontos das condições severas. E aqui nós falamos do tipo furadeira de coluna tipo bancada, esse que nós mostramos. Furadeira portátil, que seja ela de tomada de fio ou de bateria, né? Que aí usa motor de corrente contínua. E quando é motor de ligar na tomada, ele vai utilizar motor de corrente alternada. Então, essa furadeira portátil que é a que a gente conhece dentro de casa. E a furadeira maior que nós vemos aqui nessa imagem é a furadeira de coluna, tipo de piso, certo? Então, eu tenho aqui a base dela, tem suportes, caso eu queira pôr uma peça muito maior, que ela tenha que ser fixada desde lá do pé dela, então eu tenho os canais de fixação nessa mesa, ó. Consigo movimentar ela, e tem canais de fixação, coleta de óleo, né? Para coletar, às vezes, o óleo que eu usei para lubrificar e refrigerar a peça, eu consigo captar esse óleo. Ok? Então, aqui eu tenho o sistema, o motor elétrico, o sistema de fixação, nesse caso, do sistema tipo mandril, que é o que a gente conhece desde a furadeira de casa. Esse aqui é o tipo aperto rápido,
que é um outro sistema que também é utilizado, mas é mais comum esse mandril aqui, ok? Então, furadeira de coluna, tipo de piso, não de bancada. Geralmente usada para furação de grandes peças com diâmetros maiores do que os da furadeira de bancada. Então, para a empresa de grande porte com sistema de furação, já partimos para esse tipo de furadeira. Empresas, por exemplo, presta serviço para manutenção de maquinário, geralmente você tem uma furadeira dessa por lá. Ou, às vezes, até tem uma fresa que o pessoal costuma usar como furadeira também. Tem esse caso aí, que às vezes é uma aplicação alternativa para a fresa também. Tem fresas que têm a função furadeira, que consegue ter algumas funções de fresa também, movimentação da mesa embaixo, ok? Furadeira radial, então eu tenho uma furadeira de grande porte aqui, que quem gira aqui, ó, é a parte de cima da furadeira. Não é igual essa daqui, ó, que quem gira é a base. Então aqui eu tenho um porte maior, que quem vai girar é a parte superior. Então ela tem vários movimentos. E esse movimento, ele, por exemplo, ó, ele vai em direção ao raio de movimentação aqui do equipamento, ok? Então, nós temos aí a furadeira radial. Outro exemplo aqui de furadeira radial. Furadeira múltipla, então eu posso ter vários cabeçotes, ou um cabeçote com várias brocas furando ao mesmo tempo. Então, eu consigo adiantar, por exemplo, quando você vê processo de furação de bloco de motor de carro. Então, muitas das vezes, são várias brocas ao mesmo tempo que estão furando o bloco do motor do carro. Ok? Então, eu consigo fazer várias furações simultaneamente. Às vezes, um motor que vai movimentar várias brocas. Ou várias brocas, cada uma com o seu motor. Certo? Então, usado em produções seriadas, nas quais é preciso fazer furos de diversas medidas. Perdão. Aqui um exemplo de furadeira múltipla. Certo? Aqui eu tenho vários. Tem, inclusive, vídeos na internet que mostra justamente a operação desse tipo aqui, ó, furadeiras de fusos múltiplos. Então, você tem um motor elétrico e vários fusos aqui que vão movimentar as brocas. Então, você tem um motor elétrico e várias brocas. Ok? Então, faço vários furos de uma vez. Furadeira de fusos múltiplos. Ok? Então, eu tenho lá os fusos aqui, mais um exemplo. Os tipos de operações que nós podemos obter com a furadeira. Então, as principais, a furação em cheio, né, que é a própria broca realizando uma furação a partir do zero. Eu poderia também, tem uma dica que é, você vai fazer uma furação, por exemplo, de 8 milímetros, muitas das vezes, principalmente quando vai furar metal, material onde você vai forçar muita ferramenta, é comum você, por exemplo, fazer um furo com a broca de 4 milímetros, e depois você passa uma broca de 8 milímetros. Você vai aliviar o esforço de furação da sua broca de 8 milímetros, inclusive amenizando a questão da severidade do processo de usinagem, de furação, certo? Então é muito comum, dependendo, teve uma vez que eu tive que furar, eu escalonei até umas 3 vezes, eu falei, não, a minha broca, por exemplo, de 6 estava muito ruim, eu fiz o seguinte, eu fiz um furo com a broca de 3 ou 4, passei a broca de 5 e depois, por último, com dificuldade, eu passei a broca de 6 milímetros, porque minha broca já está no fim da vida dela. Eu teria que dar uma reafiada na ponta dela para ver se eu conseguiria recuperar o desempenho dela.
para realizar o processo de furação, ok? Então, a furação seria a partir do zero, você vem com a broca e faz um furo numa peça. Depois eu tenho o alargamento, que é onde eu já tenho um furo e eu vou dar acabamento nesse furo. Então, vocês vão perceber que eu tenho esse alargamento parecido com o da broca, só que sem ponta. E tem outro tipo de alargamento, onde você vai, às vezes, acertar um furo com maior precisão, que eu poderia usar um outro sistema onde eu não tenho os dentes helicoidais, onde eu tenho, por exemplo, dentes retos, como se fosse uma broca de dentes retos. Então, eu posso ter esse outro sistema de alargamento, certo? Joia, Cineide, verdade. Quando você tem essa questão de cerâmica, às vezes é muito melhor você fazer pré-furos para depois realizar a furação. Bem observado. E porcelanato, muitos casos aí, é uma situação complicada ali, que questão de quebrar, alguma coisa assim. Então é bem interessante, porque broca de parede, nossa, é chatinha. Às vezes você vai pôr uma broca que você tem mais certeza que ela não vai quebrar, mas já faz um pré-furo, e depois você parte só para acertar o furo final. O esforço seu, a utilização sua, melhora bastante. Então, tem gente que já faz isso quase que involuntariamente, né? Já descobriu que é melhor fazer pré-furo e depois o furo final, principalmente para diâmetros, furos grandes, né? Diâmetros maiores, ajuda bastante. Verdade, Cineide. Eu deixei aqui um esqueminha para conseguir ver o chat aí, para acompanhar a discussão. Então, o alargamento, o furo escalonado, porque eu posso ter uma broca que ela já tem uma ponta que fura um diâmetro menor e a continuação na própria broca para fazer um furo maior. Então, é comum acontecer isso em algumas aplicações industriais. Por quê? Porque aí você já faz 2 furos em um. Ok? Pode acontecer isso daí. Rebaixamento pode acontecer também. O que acontece? O rebaixamento é, por exemplo, quando você tem um parafuso com cabeça Allen. Geralmente ele tem a cabeça que é o alojamento. Quando você olha em corte, o alojamento aqui, ó, ele é como se fosse assim, retangular, quadrado, né? Então eu tenho esse dente aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, no rebaixamento, então eu faço um degrau no furo somente para acomodar a cabeça de um parafuso. Então aí que eu preciso do rebaixamento. Ou, no caso, que é muito comum na marcenaria, é o escariamento, onde eu vou fazer um rebaixo em ângulo cônico, ele é chamado de escariamento. Para quê? Para acomodar um parafuso de cabeça escariada. Então, é justamente o escariamento, geralmente está associado com a acomodação de um parafuso de cabeça escariada. Para quê? Para aquele parafuso não ficar para fora. O pessoal geralmente faz isso com móveis. Deixa um escariamento, para quê? Para que o parafuso, que geralmente é cabeça escariada em móveis de madeira, ou MDF, né? Que você vai, quando parafusar, ele vai ficar na própria superfície da peça, não vai ficar em ressalto. Ok? E a furação de centro, que é o quê? Uma broca curta, que ela tem uma pequena broca e uma parte como se fosse escariada. Para quê? Para você fazer uma marcação numa peça do centro dessa peça. Então, esse furo de centro é muito comum, por exemplo, no torno, porque no torno você alinha a peça e do outro lado, no lugar do contraponto do torno, você acopla uma broca, um mandril com uma broca. Então a peça vem girando e faz a marcação, por exemplo, do centro. Para quê? Às vezes para colocar um contraponto para apoiar ali, para fazer uma marcação, para servir, por exemplo, para outro sistema de fixação daquela peça. Então você marca o centro da peça. Ok? Então é furação de centro, tem uma broca específica para furo de centro. Então, nós temos aqui movimentos e grandezas da furação. Olha que interessante. Então, eu tenho aqui, ó, movimento na furação com brocas helicoidais. O que é uma broca helicoidal? É dessa daqui, ó, da furação, dessa mais simples aqui que nós conhecemos, principalmente para madeira e metal. Ela tem, é bem nítido você ver o gume de corte,
o ângulo de corte da ponta dessa ferramenta, que geralmente são duas pontas de corte, né, na broca. Então, eu tenho aqui essa ponta. Nessa ponta que nós estamos olhando agora. Por quê? Por que só na ponta? Porque na ponta que vai ocorrer o corte da usinagem, tá? Então, nós temos aqui movimento de corte, que é a partir de quem? De quem tem a rotação, no caso da ferramenta na furação, assim como nós vimos no fresamento. Então, o movimento de corte é produzido a partir da rotação da broca. Então, ele vai estar o quê? Ele vai estar no ponto tangente da broca, gerando o movimento de corte através da rotação da broca. E olha que interessante, o movimento de avanço. Então, o movimento de avanço é na direção de abaixar a broca, né? De aprofundar o furo. Ok, então eu tenho movimento de corte e movimento de avanço. Quem que ficou faltando? Se você lembrar dos parâmetros de corte, você vai observar que ficou faltando quem? A profundidade de corte. Então, como nós vimos na usinagem, os três parâmetros principais, velocidade de corte, velocidade de avanço e profundidade de corte, vão compor os parâmetros para, por exemplo, um cálculo de um esforço de usinagem. Então, a profundidade de corte vai dar justamente, se for um furo em cheio, a profundidade de corte vai dar o próprio raio ou diâmetro da broca, porque vai usar todo o diâmetro da broca como corte. Certo? Então, no entanto, se eu fizer um pré-furo, eu consigo cair, por exemplo, pela metade o esforço de usinagem. Porque eu vou furar metade do furo, aquela metade do furo, depois eu preciso colocar um furo, por exemplo, vou fazer um furo de 8 milímetros. Primeiro eu faço um furo de 4 milímetros, eu já vou reduzir 4 milímetros na profundidade de corte do processo de furação. Então, a potência de usinagem vai ser muito favorecida. Só que, normalmente, isso é feito quando? Quando a gente não está querendo aquela produtividade altíssima, quando você não necessariamente precisa fazer muito rápido a operação. Por quê? Porque aí nessa forma você consegue, por exemplo, poupar sua ferramenta. Ok? Então é muito importante. E o que acontece? Deixa eu dar uma olhada aqui, aqui, ó, que eu consigo ver melhor, ó. A furação em cheio, eu vou ter que usinar uma área equivalente, por exemplo, à profundidade, que está relacionado com o avanço por dente, ó, H vezes B. Então, a gente consegue aproximar isso de FZ, que é o avanço por dente, né, que nós vimos lá do fresamento, e eu tenho a profundidade de corte AP, que é o quê? O próprio raio dessa broca. Uma broca de 8 milímetros de diâmetro, eu vou ter um raio de broca de 4 milímetros. Então, olha aqui a profundidade de corte, nu em cheio. Mas, se eu fizer o furo por etapas, olha aqui que reduz. Minha profundidade de corte diminui, né? Por quê? Porque aí eu passei uma broca antes de um diâmetro D minúsculo, diâmetro menor. Depois eu passo a broca de um diâmetro maior, D maiúsculo. Certo? Então é muito importante isso daí, porque na prática da furação, essa teoria que a gente está falando vai ajudar quando você raciocina no processo de furação. Verdade, Cineide. Aí o Cineide está até esbanjando. Eu uso duas furadeiras. Eu tenho uma ruim aqui em casa, eu daria até para fazer isso. Tem uma meia boca e uma que não dá para fazer usar martelete, mas é boa. Que eu comprei que eu não tá aguentando. O mandril ficava escapando. Eu apertava a broca com tudo e usar na parede lá com martelete, por exemplo, bambeava o mandril. Ai, que nervoso. Agora eu não sei se eu trocar o mandril resolve, se resolve o problema, porque a furadeira até que sim, dá para quebrar o galho. Mas eu queria que pelo menos ela não bambeasse, o mandril dela não bambeasse para
para a broca para eu conseguir fazer o furo. De resto, até que quebra o galho. Eu não sei. Se alguém já tiver tido o mesmo problema, manda uma luz para mim aí. A furadeira é bem meia boca, assim, mas ela era nova, usei pouco, uso de vez em quando só. Então ela funciona. A pessoa fala que ela é com mandril, acho que deslizamento em vez de rolamento. As melhores são de rolamento. Então eu comprei uma baratinha na época e arrependi. Aí é uma da Tramontina, Ford. Eu não lembro. É uma bem barata, mas de baixo custo. Mas que surgiu logo depois que acabou a garantia, surgiu, assim, coisa de um mês depois que acabou a garantia, começou a dar problema. Mas eu vou ver, então. Conforme for, eu vou ver para arrumar outro mandril, ver se compensa, né? Fazer para dar dó de jogar fora, assim, um equipamento. Às vezes eu troco o mandril e levo o mandril para mostrar para molecada lá o mandril estragado, né? Que consigo mostrar sobre elemento de fixação tanto da fresa quanto da furadeira. Tá? Valeu a dica aí, Cineide. Então, seguindo, nós temos a questão do furo escalonado. E deixa eu ver. Antes de falar disso, tem uma outra coisa que eu queria falar. Seguinte, pessoal. Só uma situação. O que acontece? O movimento de avanço é no sentido de aprofundar o furo. Então, o que eu tenho? Quanto mais rápido eu quero aprofundar a broca, mais eu vou estar dando avanço, mais a velocidade de avanço. Quanto mais quanto mais avanço eu dou, mais eu vou aumentar o avanço por dente. Certo? Só que tem um porém. O que acontece? Quando você está olhando a broca, aqui, ó, eu tenho uma aresta de corte e atrás da aresta de corte, atrás do gume de corte, na frente eu tenho o quê? O ângulo ou superfície de saída do cavaco, por onde o cavaco sai quando eu estou cortando. Atrás dessa superfície eu tenho o ângulo de saída, ou superfície de saída, o ângulo da própria cunha de corte, e atrás da cunha de corte eu vou ter quem? Meu ângulo ou superfície de folga. E o que acontece? No processo de furação, vocês vão perceber o seguinte na prática, que quanto mais rápido eu tento aprofundar a broca, mais ela esquenta e muito mais fácil é a chance de ela azular. O que é o azular, para quem não está familiarizado com a furação, com a furadeira? É o que a broca esquenta demais, por causa da elevada temperatura que ela sofre, por ser normalmente do material aço rápido, que nós falamos lá em material de ferramenta, e normalmente as brocas são de aço rápido para baixo custo de fabricação. Aí você tem que observar bem a rotação da broca com o diâmetro que ela trabalha. Para quê? Para ver a velocidade de corte que ela está trabalhando. Então, o que acontece? Quando você tenta avançar muito rápido, ocorre que o quê? Quanto maior o avanço da broca, menor será o ângulo de folga. E o que você vai perceber? Quando você tem desgaste da broca, que ela perde a fiação, normalmente ela perde a fiação por desgaste mesmo da broca, ou porque a broca sofreu com elevada temperatura. Certo. E como que é isso? Você vai perceber que as costas da aresta de corte da ferramenta sofreu muito atrito. Por quê? Por causa que muitas das vezes a gente aproveita que às vezes a furadeira está dando conta de furar e entrar rápido e vai querendo ir mais rápido ainda. Sendo que você tem que observar, porque dependendo da peça, da broca, para você não forçar demais a sua broca, você tem que dosar, muito bem dosado, a questão do avanço. Então, gente, principalmente quem for iniciante dentro do processo de furação, eu até
consegui observar isso fazendo alguns testes, algumas brincadeiras na furadeira, com relação ao seguinte: você, por exemplo, que está numa furadeira de bancada, de coluna, de piso, ela é muito forte. Então você vai perceber que a broca da furação vai ser o elo frágil do processo. Às vezes você tem uma peça muito robusta, fixada na mesa, você tem o cabeçote, o mandril com a broca. Aí o que acontece? Você vai aprofundando e muitas das vezes a broca está nova, está muito boa, você vê aquele cavaco saindo bonito da furação, ele conseguindo entrar e furar bem o aço. E às vezes você ainda tem até cautela de colocar uma velocidade não muito alta, mas baixa. Para quê? Para garantir que a velocidade de corte está longe de ser alta para o aço rápido. Porém, o que acontece? Começa a cortar bem, aquilo lá te dá ânimo para você pegar a alavanca da furadeira e começar a querer abaixar. Mas aí que mora o perigo. Por quê? Você aumenta o avanço, você aumenta o seu avanço por dente, aí, dependendo juntamente com o diâmetro da broca, quer dizer, com a profundidade de corte daquela furação, principalmente quando é em cheio, você eleva demais a potência de usinagem. Às vezes, a máquina até suporta aquela potência de usinagem, aquele esforço, aquela força de usinagem. Porém, a broca não. Então, muitas das vezes acontece de você empolgar e forçar um pouco ali no avanço, que ou vai desgastar a broca, vai ter um elevado atrito, ou você vai dar um avanço por dente muito elevado e vai acabar quebrando a sua broca, principalmente dependendo do material que você trabalha, um pouco mais duro, né? Uma dureza maior, menos dútil, menos maleável, então você acaba forçando demais a sua broca. Então, o processo de usinagem, mesmo que você estiver, e ainda também quando você estiver em velocidade muito lenta para fazer aquele processo devagar, eu experimentei isso. Eu fiz uma fixação lá e a fixação não ficou muito boa da peça. Assim que eu teve um momento que eu forcei um pouco mais o processo de furação, ele foi retirar um pouco mais de cavaco, um avanço um pouco maior, aí a broca já deu de travar e forçar, e quem que ficou falando, nesse caso, ainda bem que não quebrou a broca, mas a broca já começou a deslizar dentro do mandril. Tive que interromper naquele instante a furação, para quê? Para refazer, tirar a broca, fazer outro problema, resolver outra situação. Falei, não, deixa eu tirar a broca, por quê? Porque eu vi que eu aprofundei, eu dei um avanço um pouco elevado, tá? Então, é muito importante isso daí. Porque com o aumento do avanço, o ângulo de folga e todos os problemas que vêm junto com o ângulo de folga pequeno, muito baixo, vai aparecer no processo de soldagem. Bom? Então, o avanço, aumenta seu avanço, diminui o ângulo de folga. Por isso que tem broca que você tem que dar um bom ângulo de folga. Para quê? Para conseguir aliviar o funcionamento da broca. Por isso que broca que perde a fiação, geralmente ela está desgastada, principalmente no ângulo de folga. Tá? Ela gera muito atrito ali. Então, aqui nós temos a área da seção transversal de corte, que a gente já viu nos outros, né? Nesse caso, vamos ter aproximadamente FZ vezes profundidade de corte. Porque eu teria que fazer, na verdade, H vezes B. Só que nós, para fazer um cálculo aproximado da área da seção transversal de corte, nós aproximamos, então, a profundidade de corte vezes o avanço por dente. Então, nós vamos ter lá AP vezes FZ. Ok? Então, isso é a área da seção transversal de corte. Ó, AP vezes Z vai ser uma aproximação. Isso daqui, o correto, tinha que estar como
um tiozinho aqui falando que a área da seção transversal de corte é aproximadamente a profundidade de corte, que é o raio da broca, vezes a velocidade, quer dizer, o avanço por dente, perdão, avanço por dente. Então, FZ, avanço por dente, é o avanço total da broca dividido por 2. Por que por 2? Porque normalmente a broca tem duas arestas de corte. Tem dois gumes cortantes. Ok? Então, o principal, o mais importante é esse daqui. Em alguns materiais você pode encontrar outros ângulos relacionados com a tensão de escoamento do material ou outros ângulos, certo? Então, não vamos entrar nesse mérito. Por quê? Porque se fosse calcular corretamente, quem que é o B? Ah, vai ser AP dividido por seno de capa R aqui. E o outro, H vezes FZ vezes seno de capa R, certo? Esse XR aqui. Então, nós temos lá, vamos focar só nessa aproximação que nós fizemos aqui da seção transversal de corte, ok? Essas outras fórmulas não vão nos interessar nesse momento. Então, só FZ é F dividido por 2. FZ, avanço da broca por aresta de corte ou por dente, né? Como são duas, eu tenho que é o avanço dividido por 2. O avanço da broca, o outro lá, ângulo de ponta, ângulo de posição da ferramenta. Então, isso daí são outros ângulos que nós não vamos nos aprofundar, certo? Então, profundidade de corte. Eu tenho aqui a profundidade de corte, o AP, B, largura de corte, H, espessura de corte. Aqui, para uma broca helicoidal, na furação em cheio, foi o que a gente explicou. Então, você vai usar o quê? O diâmetro por 2. E a área da seção transversal vai ser o quê? O avanço, que já é dividido por 2, vezes o diâmetro, que também é dividido por 2. Então, fica diâmetro vezes avanço dividido por 4. Tá? Resumindo aquela fórmula do anterior aqui, ó, do AP vezes FZ. O AP é D sobre 2. O FZ é F sobre 2. Então, fica DF sobre 4. Para uma broca helicoidal na furação com pré-furo, com diâmetro D minúsculo, então eu vou ter que utilizar o quê? O diâmetro maior menos o diâmetro menor, dividido por 2. Aí eu vou encontrar minha profundidade de corte. Então, que jogando na fórmula da área da seção transversal, eu vou ter D maiúsculo menos D minúsculo vezes avanço dividido por 4. Ok? Então, eu tenho essas duas aplicações. Avanço da ferramenta, a aresta de corte move-se segundo uma espiral. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a broca gira, ela vai descendo. Então, forma um movimento em espiral. Esta inclinação é definida pelo ângulo da direção efetiva de corte. Ó, direção efetiva de corte, ou movimento efetivo de corte, está associado com a velocidade de corte, ou movimento de corte, e o movimento de avanço. Então, a partir do soma vetorial desses dois movimentos, que eu vou ter o movimento efetivo de corte. Geralmente, eu já falei para vocês, a velocidade de corte é muito maior do que o avanço, do que a velocidade de avanço. Então, você tem os casos que seguem desde lá do fresamento e do torneamento. Então, por exemplo, em velocidade de corte é na casa de metros por minuto, e na velocidade de avanço em milímetros por minuto. Então, eu tenho uma proporção de 1000 aí, só da unidade de cada um. Então, o que eu tenho? Ângulo de direção efetiva de corte, então eu tenho que ter um ângulo aqui em relação ao movimento de corte. Ângulo, esse neto aqui, ele cresce com o crescimento do avanço. Então, quanto maior o avanço, mais esse ângulo vai aumentar, vai descendo. E com a diminuição do diâmetro da broca, como mostra a equação. Então, olha, eu tenho que a tangente de neta é o quê? F sobre π vezes d. Então, se o diâmetro diminui, o ângulo vai aumentar.
Se o meu avanço aumenta, o ângulo também vai aumentar, certo? Então, se o avanço aumenta, o ângulo aumenta. Ele aumenta aqui, ó, vindo da velocidade de corte em direção à velocidade de avanço. E quando o diâmetro diminui esse movimento. Por quê? Quando menor o diâmetro, menor velocidade de corte, na proporção, quer dizer que é como se eu estivesse aumentando a velocidade de avanço. Ok? Então, vou seguindo adiante. A velocidade de corte é a mesma, igual nós falamos, diâmetro da broca, rotação da broca. Mas isso só é a velocidade de corte para a extremidade da broca. Lembrando que a broca utiliza-se todo o diâmetro, desde o centro da broca até a extremidade. Essa velocidade de corte seria o ponto alto da situação. Então, orientações na utilização de uma furadeira, não esqueça de repassar as seguintes informações. Fixação e ajuste da peça na máquina, fixação e ajuste da ferramenta na máquina, que é aquela questão. Dica, na furação, você tem, se você olhar na furadeira, ela tem 3 furos onde você pode encaixar a ferramenta de apertar o mandril. Por favor, aperte quando você quer que esteja bem firme e não esteja desalinhada a broca, dê o aperto nos 3 furos. Então, quando você estiver finalizando, você aperta com a ferramenta em um furo da furadeira, gira um pouco ali o mandril e aperta nos outros 2 furos também. Faz o mesmo aperto que você fez em um, repita nos outros. Ah, professor, mas às vezes eu vou lá e já está apertado. Eu sei. Mas para quê? Para quando você pegar um torno, que tem que fazer a mesma coisa em volta da castanha, os 3 furos dele você tem que apertar, você já está treinado. Para quê? Para fazer corretamente o processo. É um pouquinho mais demorado? É, mas é muito mais garantido para o que você está utilizando, ok? Então, não esqueça dessa questão da fixação da ferramenta na máquina, é muito importante essa questão do mandril, e a fixação da peça, como que você vai prender ela numa morsa, seja por sistemas, elementos, acessórios de fixação, né? Então, é bem importante a fixação da peça. Ok? A broca helicoidal, então eu tenho tipos de ferramenta. Agora a gente entra no ponto. Broca helicoidal com haste cilíndrica, que é o que a gente conhece. Broca helicoidal com haste cônica e tem até lingueta de extração. Por quê? Porque esse tipo aqui é muito utilizado em cone Morse. Então, eu tenho um sistema de fixação que utiliza a broca com o quê? Com haste cônica e lingueta. Tá? Tem uma aplicação para elas. Outro tipo de broca, seja a cilíndrica, como a cônica, com lingueta, eu tenho brocas com entrada para o meu sistema de lubrificação. Então, é comum eu conseguir jogar fluido lubrifrigerante ou fluido de corte dentro da broca. Esses canais vão levar o fluido de corte lá para a superfície de folga da minha broca. Na de folga, sim, seria numa região onde você tem um pouco mais de acesso ali dentro, na ponta da broca. Para quê? Para conseguir jogar o fluido de corte. Por quê? Porque assim que você joga fluido de corte, esse fluido de corte vai ajudar o próximo gume que vai passar ali a realizar o corte. Certo? Então, vai ajudar isso. Você, como se você precisa lubrificar. Tem alguém, antes de você passar aonde você tem que lubrificar, aí passa alguém antes jogando um lubrificante. Então, é onde vai ocorrer essa situação da lubrificação na superfície de folga da broca. Tá? Então, essa aplicação é muito boa, é a melhor para lubrificação. Ok? Então, aí a broca com canais internos, que é um tipo de ferramenta, e a broca anular, que ela funciona como se fosse quase que uma fresa, só que ela tem um furo no meio. Então, ela vai cortar, retirando um bloco de metal do meio.
Então, ela vai conseguir fazer um furo usando somente como se fosse a extremidade de uma broca. Ok? Então, ela vai furar como se estivesse fazendo uma serra, né? Como se estivesse serrando, só que num formato circular. Então, ela vai girando, retirando o material e aprofundando. Então, você tira a parte interna, depois você vai retirar isso daí. Então, geralmente, ó, só que esse tipo de broca, ele é utilizado para um furo que vai passar, que a profundidade que está aqui dentro, ela vai passar. Por quê? Se você cortar, mas ficar o centro, como que você vai retirar? O meio do que você está furando, ele vai ficar preso no fundo e você não vai conseguir retirar. Ok? Então ele tem que passar para quê? Quando ele terminar de furar, um pedaço maciço interno vai retirar. Ok? Outro exemplo, brocas com pastilhas de metal duro. Então eu posso acontecer de observar brocas aonde na ponta da broca eu tenho que montar pastilhas para realizar o processo de furação. Ok? Então tem casos com aplicação de brocas eu tenho um suporte e nesse suporte eu vou montar pastilhas de metal duro. Outro exemplo aqui, ó, de brocas, ó, a broca com pastilha, e do lado direito aqui você consegue observar o canal de lubrificação, igual nesse outro lado aqui, ó, também tem canal de lubrificação. Ok? Então eu tenho aqui brocas do tipo canhão, ó, eu vou atingir uma profundidade grande com essa broca. Ok? Então, olha que diferente das brocas que nós conhecemos em casa, né? Então, outros tipos de ferramenta. Ângulos de broca, então eu vou ter, por exemplo, ângulo A maior e outros ângulos menores. No caso, eu tenho aqui, ó, tamanho de ferramenta correspondente à primeira restrição ao processo de furação. Por quê? Este engloba o menor e o maior diâmetro disponíveis. As características de uma broca, além de sua forma, são dimensão, material e ângulos. Ângulo de ponta, ângulo de folga e ângulo de hélice. Então, em muitos casos, eu tenho que observar o ângulo da hélice. Olha aqui, ó, 40 graus, ângulo da ponta aqui eu tenho 118 graus, e ângulo da superfície de folga aqui, em muitos casos, de 9 a 15 graus, certo? Então, eu tenho lá, ângulo de ponta, ângulo de folga e ângulo de hélice, certo? O, perdão. Outro caso, as brocas helicoidais são classificadas pelo seu diâmetro externo. Então, eu tenho brocas de acordo com o diâmetro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e assim por diante vai. Depois do 8, geralmente vai por 10, 11 ou 12 milímetros. Então, tem brocas classificadas pelo diâmetro externo, pelo seu ângulo de hélice ou saída. Então, de maneira geral, a gente tem brocas, por exemplo, com o ângulo aqui, ó, são normalizadas, classificadas como brocas do tipo W, N e H. Então, eu tenho H, a tipo N e tipo W. Então, ó, guardando aqui brocas tipo H, onde eu tenho um ângulo de hélice bem pequeno, e o tipo W com um ângulo de hélice maior, certo? Para quê? Ó, brocas do tipo W, indicados para materiais macios, ó, W, tipo W para materiais macios. Então, eu vou conseguir retirar bastante material aqui e ele vai seguir essa espiral com ângulo de hélice maior. Tipo N, indicados para materiais de tenacidade e durezas normais, medianos, que é o que geralmente nós encontramos, as brocas do tipo N. E a do tipo H, indicados para materiais duros e frágeis, que produzam cavaco curto. Então, por causa de ter essa inclinação pouca, eu tenho, porque eu vou ter que transportar bastante cavaco e mais voltado para a questão do cavaco quebradiço. Certo? Então, eu tenho essas características de cada tipo de broca. Por exemplo, se você comparar uma broca de parede com uma broca de madeira,
Você vai perceber que o ângulo é muito menor. Da de madeira, eu tenho uma ponta mais afilada, e na de parede, não, eu tenho uma ponta mais rombuda. Certo? Agora, algumas atividades para poder exercitar. Explica a influência do avanço da ferramenta no ângulo de folga e suas consequências no processo de furação. Existem 3 tipos de broca, falar sobre esses tipos e as diferenças. Com relação ao acabamento da furação, o que pode ser dito? Então, vale pesquisar aí. Certo? Agora nós entramos já na retificação, para a gente poder ir finalizando. Então, dentro da retificação, olha aqui os exemplos. Eu vou ter o quê? O processo de usinagem por abrasão. Então, já não é igual aos outros que nós falamos, que a usinagem é feita por processo de cisalhamento. Então, é feito por processo de abrasão. Certo? Destinados à obtenção de superfícies com auxílio de uma ferramenta abrasiva de revolução. Então, você vai ter, como ao invés de usar uma fresa, você vai ter um rebolo. O que é um rebolo? É o nome da ferramenta que eu utilizo no processo de retificação. Onde eu já vi esse rebolo? Simples. Se você tiver um esmeril com, entre aspas, a pedra do esmeril é o rebolo. Então, ela é muito semelhante. A retificação utiliza um elemento que é muito parecido com a pedra do esmeril. Correto? Então, eu tenho isso daí. E por que é uma ferramenta abrasiva? Porque ela vai esfregar e retirar material pelo atrito, pela abrasão daquela ferramenta na superfície da peça. Exemplo, lixa de unha. A lixa de unha retira a unha, né, vai lixar pelo mecanismo da abrasão. Então, a retirada de unha pelo lixamento é feita pelo processo de abrasão. Tá? E é de revolução por quê? Porque a ferramenta vai girar. Então, tem alguns exemplos aqui. Ó. Eu tenho esse caso aqui da esquerda, mostrando um rebolo cônico, fazendo acabamento dentro de uma peça. Aqui eu tenho outro rebolo fazendo acabamento de algumas engrenagens, um eixo com engrenagens aqui. Outro processo aqui com bastante fluido de corte. Então, a lubrificação e a refrigeração, principalmente, da retificação é muito importante. Então, é um processo que utiliza-se muita refrigeração. Tá? Até nós vimos quando eu mostrei um videozinho curto de processo de retificação lá na classificação. Então, o nome da ferramenta nos processos de retificação é chamado de rebolo. Os vários tipos de rebolo se diferenciam pelo seu formato, seu tipo de grão, então o material que é feito, o tamanho desse grão e a dureza desse grão. Então, dependendo do material desse grão, ele vai ter uma dureza diferente, um comportamento diferente. E dependendo do material, aplicação diferente. E o tamanho do grão vai dizer se eu posso retirar maior quantidade de material ou menor quantidade de material. Ok? Então, eu posso ter vários elementos de rebolo. Por exemplo, ó, os da esquerda. Depois eu tenho alguns formatos aqui, ó, A, B, C, D, até o que vai montado na furadeira. Tem rebolos formato cônico, cilíndrico, esférico. Então, tem vários tipos de rebolo aonde eu posso utilizar o formato, ou até mais portátil esse rebolo, para eu montar numa furadeira, numa micro-retífica, certo? Vale dar uma pesquisada depois, quem tiver curiosidade, de olhar sobre, por exemplo, as micro-retíficas. Por que será que chama micro-retífica? É uma retífica portátil que a gente utiliza manualmente, principalmente para artesanato, aplicações menores ou mais delicadas, para acabamento de matriz de injeção de plástico, matriz de fundição, correto? Então, quando se deve utilizar o processo de retificação? Quando se necessita obtenção de tolerâncias apertadas e baixa rugosidade. Okay? Então, geralmente, a retificação geralmente está associada com um processo de acabamento. Tá? Então, eu tenho um processo de acabamento.
que pode ajudar muito nessa questão de tolerâncias e baixa rugosidade. Tá? Então, na retificação, eu vou conseguir dar um acabamento muito melhor para uma superfície que no fresamento, no torneamento, eu não conseguiria realizar tal acabamento. Então, tem determinadas aplicações que eu tenho que realizar outros processos de usinagem e tem que ser finalizado a fabricação num processo de retificação, ok? Outra coisa que eu ia falar, inclusive não deixe de dar uma pesquisada também, porque o tempo nosso é escasso, sobre o tipo de grão, a dureza, material, aquele tipo de grão, aquele material daquele grão, para que aplicação de materiais metais ferrosos ou não ferrosos eu consigo utilizar, certo? Então, é muito interessante e válida essa aplicação, inclusive para vocês depois comentarem lá na... Desculpa, mais uma vez, por às vezes não ficar interagindo muito nos fóruns, e eu tento ler o máximo de comentário que eu vejo. Então, eu gostaria muito de ver o comentário de vocês lá no fórum, principalmente no fórum avaliativo, né? Para poder ver essa questão do acabamento, né? Para que serve, para qual aplicação, qual grão, qual material. Então, nem que seja um, cada um falar de um tipo, aí depois vai repetindo, mas você vai ver, ó, para alumínio, qual que é o tipo de grão abrasivo que eu vou ter num rebolo para alumínio. E para metais, para aço temperado, para aço endurecido, qual é o tipo de grão que eu vou utilizar? É o mesmo que eu posso utilizar no alumínio? Gostaria de ver vocês comentando sobre isso. Certo? Então, quais os elementos que precisam ser especificados na escolha do rebolo? Material do grão abrasivo, aqui alguns exemplos: quartzo, rebolo de esmeril, carbeto de silício, óxido de alumínio. Então, tem outros casos: tamanho de grão, grão grosso, que seria para desbaste, eu poderia utilizar para materiais dúteis, só que eu percebo que grãos grossos, que são poucos grãos numa área, numa superfície, eu vou utilizar para materiais dúteis, porém, eu vou fazer também operações de desbaste, por quê? Porque eu não vou ter uma boa qualidade na superfície. Então, não adianta que esse tipo de rebolo não vai servir para acabamento. E eu consigo para uma área de contato grande, enquanto que rebolo de tamanho de grão mais fino, eu vou utilizar para materiais mais duros ou quebradiços, para um bom acabamento superficial e para uma pequena área de contato. Correto? Então, os elementos que precisam ser especificados: a dureza do rebolo, então eu tenho que saber o grão abrasivo, a dureza, qual o tipo de grão, qual a dureza que ele tem, a estrutura do meu rebolo, para indicar a concentração volumétrica de grãos abrasivos. Então, eu posso ter muito ou pouco grão dentro daquele rebolo, dentro da concentração daquele rebolo. O ligante, ou também chamado de aglomerante, né, que é o material que cola, que mantém tudo junto ali, que geralmente quando você pega rebolos de baixa qualidade, por exemplo, alguns amoladores de faca aí, tem um rebolo, que você começa a usar, ele começa a soltar pó com frequência, quer dizer, a qualidade daquele material, ele vai se corroendo, vai comendo, vai retirando o material, tanto no caso da faca que você está afiando, quanto do próprio rebolo pequeno que eu tenho ali. Tá? Então, o material que mantém todos os grãos abrasivos juntos, ele pode ser de baixíssima qualidade. Para quê? Porque à medida que você vai passando, ele vai se desfazendo ali o rebolo. Ok? Operações de retificação. Então, a retificadora cilíndrica universal retifica superfícies cilíndricas externas. Então, eu tenho um disco que vai girando e a peça girando também. Ela fixada, às vezes, num sistema tipo de um torno, aí eu venho com um sistema que vai fixar, movimentando a peça, e eu tenho um disco de rebolo de retífica também para usinar. Pode ser uma retífica cilíndrica externa ou interna.
Posso ter a retífica cilíndrica plana. Então, essa daqui, ó, cilíndrico universal, superfícies cilíndricas que eu vou retificar. Aí eu tenho, ó, esse tipo de máquina retifica todos os tipos de superfícies planas, seja ela paralela, perpendicular ou inclinadas. Então, eu posso fazer esses tipos aqui de cima, aqui, ó, e os de baixo, na retífica tangencial, plana, ó, tangencial, tangencial, e aqui eu tenho ela de topo. Ela também trabalha com a extremidade do rebolo, porém ela é de topo nesse caso, e ela é para retificar uma superfície plana. Então, muito comum quando vai fazer acabamento de cabeçote ou de bloco de motor de carro, por exemplo, dar um passe na retífica. Aí sim, não, por exemplo, tem gente que usa a fresa com um avanço bem pequeno para se obter um acabamento similar, para chegar próximo do acabamento de uma retífica. Tá? Então, aí mas é difícil conseguir obter a mesma qualidade de acabamento. Outro tipo é a retífica usada em produção em série, que é a de retífica cilíndrica com disco de arraste, ou retífica sem centro, ou também chamado retífica centerless, que é o quê? Sem centro. Center, centro. Less, sem. Centerless é sem centro. Ok? Então, eu tenho essa retífica. Por quê? Porque eu não tenho que marcar exatamente o centro da peça. Ela vai fazer a retífica externamente e eu não preciso fixar a peça. Ela vai girar simplesmente com um suporte aqui, uma lâmina de espera, o rebolo regulador e o rebolo de trabalho. Então, eu vou ter um rebolo de arraste e um rebolo que vai realmente realizar o movimento, movimentar ali para fazer o processo de retificação, certo? Então, essa aqui é uma retífica sem centro. Aí, qual uma atividade de exemplo? Quais são os fatores que influenciam na escolha do rebolo e por quê? Para cada tipo de retífica, quais são os detalhes de funcionamento e cuidados? E explique o que é granulação do rebolo. O que influencia a granulação do rebolo, certo? Então, fica a atividade aí, depois é só pausar para pegar aí essas referências. Tem essas referências aqui do livro, do Telecurso 2000, tem um vídeo lá também falando sobre a parte de furação e retificação, tá? Dos processos. Então, fica a dica para se ambientizar aí no conteúdo também. Ok, pessoal? Então, por hoje ficamos por aqui. Agradecer a presença de vocês, sem mais delongas aí. Obrigado pela participação e, no caso, agradecer também pelo curso, por vocês aí. Fico muito feliz em ver e rever vocês aí na nossa aula, né? Os nominhos se repetindo aí. Gosto muito da participação das meninas e dos meninos. E até na próxima matéria também. Pode falar, Marta. Professor, no próximo curso, bota essa matéria dividida em 2 ou em 3, porque é um assunto muito, assim, muito assunto interessante, vasto, que vale a pena ser explorado e fica tão corrida a aula. Às vezes a gente acaba perdendo, aí quando eu vou assistir, eu assisto, repito 2, 3 vezes, até quando eu assisto online, eu assisto 2, 3 vezes, porque é muito assunto. Aí fica de sugestão, né, que o pessoal organize na próxima turma esse assunto seu dividido talvez em 2, 3 blocos. Joia, eu vou falar com o pessoal lá, vou ver direitinho, porque tem algumas matérias que eles põem até muito conteúdo. Eu dou uma enxugada para poder ter uma dinâmica assim. Eu falo meio correndo, mas consigo passar por tudo. Mas eu vou ver lá para a gente tentar melhorar numa próxima aí. Mas se ajudar, se serve de consolo, também tem depois a aula mais extensa que eu dei em outras oportunidades que eu tive que dar, às vezes, parcelado. Na outra disciplina está bem divididinho lá. Tem a aula, digamos, que seria completa, né? A versão completa da aula
tá lá no canal do YouTube, que aí eu vou gravando, e eu estou começando a fazer as aulas deixando mais aberto também para poder acessar lá no canal do YouTube. Mas tá lá também, tem aula com mais conteúdo lá. Qualquer coisa que ficar faltando, se achar necessidade de algum ponto específico, mesmo que tenha passado às vezes a semana, eu procuro às vezes fazer um videozinho tirando uma dúvida pontual, alguma coisa, eu tento fazer depois um vídeo mais curto e jogo lá na playlist, lá numa lista daquela área, por exemplo, em usinagem. Jogo lá em usinagem, ou em furação, ou em fresamento. Acho que essa parte tem algumas coisas que eu divido, outras não. Mas aí eu fico lá. Beleza? Eu vou procurar prestar atenção nisso daí. Tranquilo, mas acima de tudo agradecer sempre sua disponibilidade. As aulas que o senhor dá são sempre muito explicativas, são muito boas. Só assunto que realmente é um assunto que rende mesmo, mas agradecer aí por compartilhar todo o seu conhecimento, professor. Obrigada. Obrigado. E eu fico feliz também, porque muitas das vezes eu aprendo algumas coisas a mais também com vocês participando aí. Muito obrigado aí. E aí daqui 2 ou 3 semanas, eu acho que já vai começar, eu acho que é 2 semanas, aí nós começamos o próximo curso. Aí vamos nos ver novamente aí. Muito obrigado pela participação. Qualquer coisa a mais, estou aqui disponível. Obrigada e boa noite.